Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje é terça-feira, dia 23 de março de 2021. E a sua central de notícias, a sua central de informações, inicia sua transmissão ao vivo. A partir de agora, na Conecta Mais TV, você confere o Conecta News. Bom dia, Beto Guidini, manhã ensolarada de uma terça-feira de outono hoje, típica de uma poesia. Isso mesmo, Thiago. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje é terça-feira, 23 de março de 2021, Dia Mundial do Meteorologista. Legal isso. E a previsão do tempo para esta terça-feira é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e também durante a noite. A máxima fica em 25 graus e a mínima foi de 19 graus. E a chance de precipitação é de 90%. E neste momento fazem 20 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã. Começamos pela região. A adesão à vacinação em Nova Prata surpreendeu no sábado. E pela Serra e o Planalto, nessa terça-feira, a região aqui da Serra vai receber mais de 30 mil doses de vacina contra o Covid. E pelas notícias do estado. Em Lisboa, é internado com Covid-19 no HPS em Porto Alegre. E na economia, a moeda digital é a nova aposta do Banco Central Europeu. E pela agricultura, o projeto quer levar a internet no campo para 2,4 milhões de pessoas. E nas notícias internacionais, o público será proibido de acompanhar as Olimpíadas de Tóquio. Pelo esporte, os detalhes do Grêmio versus São José pelo Gauchão. E na política, o governo federal lançou ontem o programa Águas Brasileiras. E pela atualidade, o Teatro Amazonas foi iluminado em homenagem ao Dia da Síndrome de Down. Em alguns instantes, Monalise Canalha, sua chamada externa, as informações do nosso núcleo de jornalismo nessa manhã. E também, logo mais às 9 horas, nós teremos a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Nova Prata, o vereador Gilmar Perusso, que vai conversar conosco sobre leis e decretos no distanciamento controlado nesse ano de 2021. Caso você tenha dúvidas, perguntas, sugestões, vá anotando e nos envie através da live ou do Facebook ou do YouTube e a gente vai perguntar para o vereador Gilmar sobre os seus interesses. Beto, iniciamos com o giro das notícias aqui da região? Isso mesmo, Tiago. Agora são 8 horas e 5 minutos. E a adesão à vacinação surpreendeu no sábado. No sábado, dia 20, aconteceu a vacinação para a população de Nova Prata com 76, 75, 74 e 73 anos. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, as equipes aplicaram 523 doses da vacina. O engajamento das pessoas a alcançar como nosso objetivo de imunização. Lembrando que o nosso trabalho é determinado pela liberação da vacina por parte dos órgãos de saúde na esfera federal e na estadual, comenta a secretária Deice Fagundes de Oliveira. A expectativa é que novas doses sejam liberadas nesta semana e mais faixas etárias sejam atingidas. E a vacinação de sábado, dia 20, contou com o apoio da Brigada Militar e da equipe SAMU, a quem a Secretaria da Saúde agradece. Muito bem, a vacina vai avançando e nós torcemos que os números vão cada vez mais diminuindo nos boletins epidemiológicos. E um comunicado também aqui para Nova Prata, houve mudança de local da Secretaria. A Secretaria Municipal de Educação está atendendo em novo endereço. Desde o último dia 15 de março, ela está na Avenida Cônego Pérez, 550, sala 105, andar térreo. É ali no prédio da SIC, próximo ao Colégio Tiradentes. Maiores informações no 3242-8241. É muito próximo aí já de onde está a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. Então, a Prefeitura vai centralizando para colocar secretarias próximas umas das outras aqui em Nova Prata. E pelo município de Nova Bassano, novos protocolos específicos para a bandeira vermelha. E atenção, todas as atividades, sendo elas essenciais ou não essenciais, é obrigatório colocar um lugar bem visível, um cartaz, com o número máximo de pessoas daquele lugar e também as informações sobre o número máximo de pessoas que podem frequentar o lugar. Isso mesmo, e as informações de Nova Bassano estão disponíveis na página do Facebook da Prefeitura Municipal, tem todas as especificações aí do que funciona, daquilo que até que horário pode funcionar, mas de uma forma geral, né, Beto, com o retorno da cogestão,
A gente viu aí que no dia de ontem vários decretos foram publicados por todas as prefeituras, mais ou menos todos eles seguindo a mesma linha. Então nós teremos aí o retorno das atividades, tem algumas restrições de horário, algumas restrições à ocupação dos espaços. Então é importante o comerciante, o lojista, enfim, quem estava sendo prejudicado, ficar atento a essas informações para que possa aí transcorrer com as suas atividades nessa retomada que nós vamos tendo no final do mês de março. E seguindo com as nossas notícias, nós temos aí que as obras de captação da água do Rio da Prata estão já em um grau bastante adiantado. Segundo informações, Veranópolis, Vila Flores poderão usar de forma exclusiva a água do Arroio Retiro, a qual nesse momento também é compartilhada com Nova Prata. Desde 2014, o Rio da Prata vem sendo realizada aí a captação e as obras já ultrapassam os 18 milhões de reais com recursos do governo federal. Em 2021, as obras estão em sua fase final, aguardando apenas alguns ajustes para serem entregues. As instalações já estão em condição de operação. O avanço é positivo, haja vista que teremos mais uma fonte de captação. Segundo a Corsan, os níveis dos reservatórios do Retiro são adequados e estão apresentando aí sinais de racionamento, porém, independente da condição, é essencial que a comunidade faça a sua parte. Há bastante tempo a gente acompanha aí as obras de captação do Rio da Prata como uma das formas aí de trazer água para as adutoras aqui da cidade de Nova Prata, que alimentam Protásio Alves, Nova Araçá, Nova Bassano, de forma que o Rio Retiro se destine aí para as localidades de Vila Flores, Cotiporã, Veranópolis, enfim, outras diversas cidades. A Corsan vem investindo bastante nesse lado da captação e nós esperamos que cada vez mais a gente tenha aí mananciais de água propícios à alimentação, né, de toda a comunidade. E agora a Monalise Canali, ao vivo conosco, trazendo as informações nessa manhã. Bom dia, Monalise. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Um bom dia para todos os telespectadores que nos acompanham nessa manhã de terça-feira, dia 23 de março. Ontem não tivemos ao vivo, né, um pequeno imprevisto. Sabemos que o doutor Guilherme é bastante ocupado, mas hoje, então, estaremos exibindo o plantão que coletamos ontem com ele, as informações sobre a semana passada e o final de semana, sobre internações, sobre a vacinação, enfim, informações sobre a Covid-19 no nosso município. Além disso, no dia de ontem, o Hospital São João Batista recebeu mais um respirador como doação, desta vez da empresa Tramontina. E também estamos, então, hoje reproduzindo essa reportagem para você que nos acompanha, mostrar um pouco sobre o trabalho realizado no Hospital São João Batista, qual é a atual situação com relação aos respiradores também. Além disso, a partir das 9 horas hoje teremos a entrevista com Gilmar Perusso nos estúdios da Conecta Mais, dentro do Conecta News. E a gente já faz o convite para que você continue na nossa programação. A partir, então, do término do Conecta News, teremos o informe do município de André da Rocha. Na sequência, a partir das 10h30, teremos Algo a Mais. E depois, Expresso Meio-Dia, a partir de 11h45, com o Thiago, que agora apresenta, então, o Conecta News. Também deixamos o convite hoje à noite, a partir das 22 horas, o programa Hora Bolas, com o advogado Lindon Bolsoni. Ele que vai contar, então, um pouco sobre a sua trajetória na advocacia, contar um pouquinho da sua história. Além disso, Beto e Thiago, a gente traz as informações dos municípios de Veranópolis e Nova Prata. Falando um pouquinho sobre Veranópolis, temos 27 internados, seja em Veranópolis ou em outros municípios. Desses 27, 21 são veranenses, ou seja, alguns munícipes estão internados no Hospital São Peregrino Laziose em Veranópolis, porém não são do município. Mas hoje, então, somamos um total de 27 pacientes internados. Destes 27, 13 em estado grave, necessitando, então, de um leito de UTI. De ontem para hoje tivemos 14 novos casos e então temos uma decrescente, felizmente, no município com 66 casos ativos. Falando um pouquinho sobre Nova Prata, temos 15 pacientes internados, 6 deles estão em ventilação mecânica e necessitando de leitos de UTIs. No dia de ontem, mais alguns pacientes conseguiram transferência. Até, inclusive, no finalzinho da tarde, a gente pôde ver o helicóptero da Unimed que transferiu um desses pacientes para uma UTI que ficou disponível.
Além disso, contamos com 28 novos casos de ontem para hoje e 87 casos ativos nós temos aqui no município. Então a gente deixa o recadinho aí para que o pessoal continue se cuidando, continue utilizando a máscara, que esses são cuidados básicos, né? A gente sabe que são os únicos que temos no momento até que a vacina chegue para todo mundo. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Muito bem, as informações aí com a Monalise Canalha, ela atualiza a situação dos hospitais, nos repassa aí quais são as matérias dessa manhã. Nós desejamos um bom trabalho para ela, que logo mais pega o Conecta Móvel e gira a região inteira para trazer informação. Beto, seguimos com mais notícias de Veranópolis? Isso mesmo, Thiago. Veranópolis divulga novo decreto para o enfrentamento da pandemia. A Prefeitura de Veranópolis divulgou um novo decreto que recepciona o decreto número 55.799, de 21 de março de 2021, e institui medidas sanitárias extraordinárias e temporárias para fins de prevenção e enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus, o Covid-19. E também, em Veranópolis, a vacinação contra a Covid para idosos com 70 a 72 anos. A Secretaria da Saúde de Veranópolis informa que continua a campanha de vacinação contra o Covid-19 em todos os postos de saúde de Veranópolis. Na quarta-feira, dia 24 de março, estará disponível a primeira dose da vacina para idosos de 70, 71 e 72 anos e possíveis longevos com mais de 73 anos que ainda não se vacinaram. Os idosos deverão se dirigir ao posto de saúde de referência para receber as vacinas no horário das 8 às 16 horas, sem fechar ao meio-dia. E para a vacinação é importante apresentar os seguintes documentos: carteira de vacinação, documento de identificação e CPF, comprovante de residência e o cartão do SUS. E seguindo com as notícias também para a Terra da Longevidade, no próxima quarta-feira, dia 24, os agentes comunitários de saúde estarão na área central da cidade realizando atividade de sensibilização e conscientização sobre a importância do uso da máscara, a forma correta de utilizar esse equipamento de proteção e a melhor maneira de evitar a exposição e disseminação da Covid. Uma atividade educativa que visa aí instruir a população sobre os atos de prevenção que se fazem bastante importantes, Beto. E agora a notícia por Cotiporã. Segundo os idosos que possuem 73 e 76 anos de idade, que receberão a vacina contra a Covid-19 na quinta-feira. Dando sequência à imunização dos idosos cotiporanenses, a Secretaria da Saúde e Assistência Social de Cotiporã vacinará nesta quinta-feira, dia 25 de março, os nascidos em 1945, 46, 47 e 48, ou seja, idosos que possuem ou completarão 76, 75, 74 e 73 anos. E a vacinação ocorrerá, como de costume, em frente à Unidade de Saúde Central, das 8 às 16h30, sem fechar ao meio-dia, e os idosos acamados que possuem restrições físicas receberão a vacina em sua residência. Muito bem, boas notícias, e a gente gosta quando a semana começa com esse tipo de situação. Nós viemos dos últimos 20 dias, 25 dias, numa rotina muito pesada, até mesmo eu acho, Beto, enfadonha, porque o número de casos aumentava, as hospitalizações aumentavam, pessoas próximas sendo internadas, necessitando de tratamento. A gente passou por dias muito complicados. E um dia como essa terça-feira, que a gente recebe boas notícias, campanha de vacinação no sábado, campanha de vacinação na próxima semana em diversas cidades, a faixa etária vai caindo, então vai dizendo que boa parte da nossa população idosa vai sendo vacinada. Isso dá um ânimo, um gás nessa retomada que nós estamos, né? Apesar de ainda estar a bandeira preta, nós mantemos aí o sistema de cogestão, que pode fazer com que as empresas, o comércio, o varejo possa trabalhar. Todo mundo vai se reanimando, esperando que de fato dessa vez, Beto, com a chegada das vacinas, o pior dessa pandemia possa ter passado. Assim a gente espera que aconteça. E a próxima notícia que tu vai dar também é muito boa. Isso mesmo, Thiago. Segundo a Serra Gaúcha, receberá 30.570 novas doses da vacina contra a Covid-19 hoje, terça-feira. A 9ª remessa de doses da vacina contra a Covid-19 chega à Serra Gaúcha hoje, terça-feira, dia 23 de março. Ao total, a localidade que corresponde à 5ª Coordenadoria Regional da Saúde receberá por volta de às 10h30, 30.570 doses do imunizante, que serão distribuídas entre 49 municípios da região ao longo do dia. Dessas,
26.750 são para o do Coronavac e 3.820 são da Oxford AstraZeneca. Esse é o maior montante de imunizantes vindos e uma remessa para a região. Muito bem, seguindo com as notícias, agora em Bento Gonçalves, nós temos informação de que a penitenciária estadual de Bento registrou um surto de Covid. Pelo menos 5 apenados da penitenciária testaram positivo para o novo coronavírus nos últimos dias, o que qualifica como situação de surto, segundo a SUSEP e a CEAPEM. Conforme a Comissão Intersetorial Carcerária do município, o local já chegou a ter 13 casos notificados. Com a situação, os representantes da entidade pedem que o município inicie a imunização dos detentos. O que tu acha sobre essa questão polêmica, Beto? Isso surgiu ontem e está se discutindo muito na internet, né? Existe uma frente aí que defende como os apenados ficam condicionados em uma situação fechada de aglomeração, eles deveriam ser imunizados. Mas é correto imunizar quem está preso antes de quem está solto? O que tu acha disso? É complicado, né, Tiago? Mas eu sou a favor que fossem, já que eles estão muito aglomerados nessas penitenciárias, todas lotadas também, né, Tiago? O certo que seria a resposta boa para isso, para agradar tanto gregos e troianos, é que nós tivéssemos vacina à vontade para entregar a todas as camadas da população. Vamos ver se vai mudar aí alguma coisa a partir dessa semana. A gente sabe que o Ministério da Saúde liberou mais de 5 milhões de doses que estavam estocadas. As farmacêuticas, tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz, começaram uma produção semanal com liberação de lotes. Eu acho que logo, logo nós vamos ter aí a campanha de vacinação bastante adiantada, quiçá daqui 30 dias, em 23/4, a gente possa dar notícia de que novas faixas etárias já foram contempladas e os números vão caindo cada vez mais do ponto de vista do boletim epidemiológico. É que cada classe está também chamando para o seu lado, né? Exatamente, Economistas, também agora policiais também querem que a vacinação seja mais rápida e que eles sejam prioritários. Vai acontecendo isso sempre, Todo né? mundo quer se colocar como prioritário no Brasil, todos são importantes, sem dúvida nenhuma, cada um desempenha o seu papel na sociedade, mas a gente tem que ter a paciência de aguardar, senão daqui a pouco, Beto, nós, os jornalistas, também vamos querer ser grupo prioritário e vamos querer passar na frente de todo mundo e não vão achar certo, né? Isso mesmo, Thiago. E agora falando sobre Caxias do Sul, a Secretaria pede respeito aos protocolos contra a Covid-19 após Caxias bater recorde na fila por leito de UTI. Nos últimos dias, Caxias do Sul teve uma alta expressiva na fila de espera de leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Após registrar a espera de 69 pessoas no entardecer da sexta-feira, o fim de semana começou com a marca de 75 pessoas aguardando pela internação, um recorde desde o início da pandemia de coronavírus. E na tarde do domingo, dia 21, o número caiu para 62, mas ainda assim é considerado preocupante, uma vez que reflete a enorme dificuldade enfrentada pela rede hospitalar e pelas UPAs, as quais atuam nos limites físico e também de equipes de saúde. E olha a boa notícia para Caxias, uma ação solidária distribui alimentos e refeições no bairro Eusébio Beltrão de Queiroz, em Caxias do Sul. Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social têm almoço gratuito de segunda a sexta-feira. É o projeto Banco de Refeições Coletivas, Prato Solidário, gerenciado pela Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em parceria com a Fundação Caxias, que segue rendendo frutos destinados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. No projeto, as empresas doam refeições à entidade, que faz a distribuição através da sua central. Por volta aí desde o início de março, quem destina aí várias refeições são diversas as empresas e instituições que no bairro Eusébio de Queiroz fazem a distribuição a quem necessita desse tipo de serviço. Um ótimo exemplo nessa época, Beto. E segundo o portal Difusora 890, moradores do distrito de Faria Lemos denunciaram a reportagem que diversos itens estão sendo descartados de forma incorreta entre o Vale Aurora e a linha Paulina, gerando um grande acúmulo de lixo em local inapropriado. Conforme a denúncia, estão sendo depositados no espaço colchões plásticos, litros, latas e até mesmo caixas e cestos utilizados na colheita da uva. O fato é recorrente e os moradores já constataram
que a cada semana a quantidade de lixo depositado na localidade aumenta significativamente. E lá no Planalto Médio, pelo Observatório Regional, a informação é que a Polícia Federal, no dia de ontem, deflagrou a segunda fase de operação a combate a crimes de moeda falsa no município. Polícia Federal deflagrou ontem e a segunda fase da Operação Denários, que investiga 2 grupos familiares envolvidos com disseminação de cédulas falsas no comércio de Passo Fundo e região. Mandados de busca e apreensão foram deferidos aí na residência de indivíduo que teria fornecido notas falsas ao grupo familiar. Lembrando que falsificação de moeda é um crime de competência federal e quem entra na ação é a Polícia Federal. E, segundo o portal Diário do Centro do Mundo, bolsonaristas armados derrubam outdoor pró-Lula em Passo Fundo. Em Passo Fundo, um grupo de bolsonaristas derrubou um outdoor com o rosto do ex-presidente Lula. Com a ajuda de uma serra elétrica, os sujeitos demoliram a placa e celebraram com gritos guturais. As imagens foram feitas por um policial militar. Bem, né? Esse tipo de atitude, quem é que ganha com isso? Ninguém. O Brasil caminha para uma divisão bastante perigosa. E a gente vai acompanhando esse tipo de coisa. Quando a população deveria estar unida em prol de si própria, ela se divide em nome dos políticos que querem tudo a favor de si mesmos. Seguindo com a informação, a gente falava de boas notícias, falava de vacina quando passava pela Serra e pelo Planalto, e no estado a notícia também é muito boa. Nós atingimos ontem a marca de 1 milhão de vacinados contra o Covid. A marca foi atingida no início da tarde de ontem. Com a nova dose e as novas remessas, o estado do Rio Grande do Sul acabou atingindo essa marca. O número representa uma aplicação da dose já em aproximadamente 15% de toda a população prioritária do estado. E segundo o portal JP Litoral, entidades de sociedade civil organizadas no litoral gaúcho aderem ao movimento Vacina Já RS. Diante do profundo agravamento da pandemia e das suas consequências, com números muito elevados de contaminados e mortes no Brasil, no Rio Grande do Sul e no litoral norte gaúcho, as forças da sociedade e autoridades, poder executivo e legislativo, representantes da sociedade civil organizada e a comunidade geral, estão se mobilizando por meio do movimento Vacina Já RS. O objetivo do movimento é reivindicar a ampliação do número de doses e vacinas contra o coronavírus, buscando garantir a imunização gratuita de toda a população. E, de acordo com o movimento, se quer mais agilidade no cumprimento do Plano Nacional de Imunização, pressionando os governos estadual, federal e municipais para que possam adquirir doses para vacinar em grande escala e de forma geral e irrestrita. Muito bem, seguindo com as notícias, nós falávamos sobre priorização na vacinação. Ontem, policiais civis do estado inteiro fizeram uma carreata homenageando colegas mortos durante a pandemia e exigindo a vacinação prioritária aos policiais civis. A manifestação começou pela manhã, que saiu do monumento do Laçador, próximo ao aeroporto, e seguiu até o Hospital Ernesto Dornelles. No local, os policiais realizaram uma homenagem a todos os profissionais da saúde que também estão diariamente atuando na linha de frente no combate à pandemia. E segundo o portal Repórter, bancos anunciam financiamento para empresas afetadas pela Covid-19. O Banco Europeu de Investimento, o BEI, e o Banco Regional de Desenvolvimento de Extremo Sul, BRDE, anunciaram na segunda-feira a disponibilização de financiamento dirigido especificamente a pequenas e médias empresas dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, afetadas pela pandemia do Covid-19. Essa flexibilidade permitirá acelerar o acesso dos PMEs, e em particular das microempresas, nos 3 estados, e financiamento no total de 15 milhões de euros, algo próximo a 100 milhões de reais pela cotação atual. Essa liberação inicial seria destinada para capital de giro e além da possibilidade de crédito para investimento. Trata-se da primeira ação da BEI no Brasil deste ano. E seguindo com informações, o Instituto Federal está com a abertura de cursos e para inscrições em diversos campi espalhados por todo o Rio Grande do Sul. É o Instituto Federal do Rio Grande do Sul com cursos que partem do ensino médio, passando pelo ensino técnico e também aí indo para o ensino superior. 1.900 vagas são ofertadas em todos os campos e as inscrições vão do dia 22 de março, ontem, até o dia 4 de abril. Os editais detalhados
detalhados estão na página aí ingresso.ifrs.edu.br. E segundo o portal Tua Rádio, a Corsan retoma agendamento para atendimento presencial a partir de ontem, segunda-feira. A Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, voltou a disponibilizar aos clientes de todo o estado o agendamento para o atendimento presencial a partir de ontem, segunda-feira. No dia do atendimento, o usuário deverá comparecer com máscara para evitar a disseminação do coronavírus. E a suspensão do abastecimento também já está sendo feita a partir da segunda-feira. A orientação é para que os clientes fiquem atentos com os talões em atraso, a fim de evitar a suspensão. E Beto, nós falávamos ontem sobre os famosos que são internados com Covid. Ontem aqui no Rio Grande do Sul também aconteceu. Ney Lisboa, famoso cantor, gaúcho, compositor, poeta, entre outros, anunciou nas suas redes sociais que desde o dia 13 de março havia testado positivo e ontem acabou sendo internado no Hospital de Pronto-Socorro em Porto Alegre. Isso mesmo, Thiago. E agora falando sobre a Rádio Taquara, hospitais de Parobé e Igrejinha já registram falta de medicamentos e preocupação com a falta de oxigênio. Alguns hospitais da região 6, no Vale do Paranhama, São Francisco de Paula e Cambará do Sul, no mapa do distanciamento controlado do governo do estado, já estão registrando faltas e dificuldades para adquirir medicamentos necessários para intubação de pacientes e estão preocupados com os estoques de oxigênio. É o caso do Hospital São Francisco de Assis de Parobé e o Hospital Bom Pastor de Igrejinha, consultados pela reportagem da manhã de segunda-feira. E segundo a assessoria de imprensa, nas casas de saúde, os estoques estão chegando ao fim ou já acabaram. Alguns anestésicos, como o chamado kit de intubação, estão em falta no mercado e, por isso, precisam ser substituídos por outros. E para a manutenção do atendimento, alguns desses fármacos estão sendo substituídos, Thiago. Muito bem, nós precisamos prestar muita atenção à situação dos fármacos que estão em falta e também na manutenção do fornecimento de oxigênio. Passamos por um momento muito ruim nas semanas passadas, logo mais tem plantão com o Dr. Guilherme falando que nós estamos tendo um alívio nos números, mas não podemos relaxar no sentido de que exigir que tanto os governantes quanto os órgãos de saúde deixem à disposição dos profissionais oxigênio, remédios e utensílios necessários nessa fase. Não podemos cometer os horrores e atrocidades que nós vimos acontecer no estado do Amazonas no mês de janeiro, onde as pessoas padeciam por falta de oxigênio e de remédios. Mudando de assunto, a gente falou semana passada na BR-386 sobre a explosão de um caminhão-tanque e a informação vem de que a CCR Viasul, a concessionária responsável pela BR, avança nas obras de recuperação da ponte e que liga aí os municípios de Lajeado a Estrela. Ela teve profundas danificações na estrutura e vai aí avançando na sua reforma, que ainda deve levar alguns meses, haja vista o comprometimento causado pela explosão. E agora vamos falar de esporte, vamos falar sobre o Grêmio. Quem fala você, gremista, então? Bah, Beto, como é que foi o jogo do Grêmio ontem? 1-1 ontem, né? Um joguinho mirrado, o Grêmio completamente, claro, com o time reserva, visando o compromisso que tem na Libertadores da América. Encarou o São José com o time reserva, também técnico reserva, todo mundo reserva, mas empatou com 1-1 e mesmo com o empate perdeu 100% de aproveitamento no gauchão e assume a liderança do campeonato aí, fechando o jogo que tinha atrasado contra o São José. Seguimos aí com as informações do esporte na sequência, que tivermos mais jogos importantes. Está tudo meio morno agora, né, Beto? Só gauchão, fase pré-Libertadores, dá quase nem graça de falar, porque fazer chacota no gauchão não dá para fazer, né, Beto? E agora é começo também, né, Thiago? Isso mesmo. Agora são 8h31. O Hospital São João Batista, na manhã de ontem, segunda-feira, recebeu mais uma doação. Dessa vez da empresa Tramontina. Mais um respirador foi doado ao hospital. As ações de solidariedade são cada vez mais frequentes, visto o atual cenário, e quem conversou com a equipe foi o diretor técnico Marcos Goldenberg e também o diretor administrativo Marcos Santori. Vamos conferir essa matéria.
manhã da última segunda-feira, o Hospital São João Batista, aqui do município de Nova Prata, recebeu a doação de mais um respirador, desta vez da empresa Tramontina. Nessa reportagem nós apresentamos um pouco mais sobre esta doação e também sobre o hospital. Nessa situação que a gente se encontra, né, com a pandemia, a gente não tem noção do que pode acontecer, né? Os casos mudam de semana para semana, né? O hospital se estruturou nesse um ano de pandemia. Na época a gente mandamos arrumar respiradores que estavam aqui antigos, né? O hospital adquiriu respiradores. As doações foram extremamente importantes, nós recebemos doações da comunidade, né? E ficamos preparados. Só que neste momento, né, um ano depois, atingimos aí espero que o pico, né, que possa descer, né, da pandemia aqui na nossa cidade, principalmente, nossa região, e toda ajuda é bem-vinda. Nós estamos com uma média de pacientes entubados aguardando leitos de UTI há mais de 2 semanas, de 6 a 7 pacientes, né? Quando a gente consegue transferir um, vem outro, e os respiradores estão funcionando a pleno, né? Mas em algum momento pode aumentar, né? E essas doações vieram em boa hora, né? Porque nos dão uma segurança, né, de que se acontecer 1 ou 2 casos numa noite para outra, como várias vezes aconteceu, né, nós teremos equipamento suficiente para atender emergencialmente aquele paciente. Hoje o hospital tá com uma enfermaria inteira de pacientes clínicos com Covid positivo ou suspeitos, né? Nós também há 2 semanas a média tem sido em torno de 20, 25 pacientes internados, né? Nós já atingimos até 36 pacientes internados, né? Mas ao mesmo tempo a rotatividade ela não é muito grande, né? No que 1 ou 2 pacientes têm alta, acabam entrando 3, 4, mais ou menos tem sido isso. No pronto atendimento, sempre nós tivemos que montar uma equipe de intensivistas, né? Ela é coordenada pela doutora Fabiane Della Veiga, que é uma intensivista que trabalha no Hospital Conceição de Porto Alegre e mora aqui em Nova Prata, e junto com nossos médicos do corpo clínico, né? Que já estavam atuando, né? Que é o Dr. Guilherme e o Dr. Charles, mais a anestesista a Patrícia, que também se deslocou da função de anestesista para atuar junto a esses pacientes internados. Nós temos o médico infectologista, o Dr. Diego, que vem também 1 vez por semana, já normalmente para trabalhar no hospital, 1 ou 2 dias, e ele se dispôs a trabalhar junto como intensivista ali, nesses pacientes que estão na emergência. E 2, 3 plantonistas da nossa rotina normal, que de tanto lidarem ali com a situação no dia a dia, também se voluntariaram a fazer e estão também nos ajudando muito, né? Que é a doutora Jéssica, a doutora Karine e a doutora Mayra, né? Então a equipe está bem encorpada ali, eles têm que ter um descanso porque demanda muito esforço para atender cada paciente. E assim como a enfermagem também tem que trabalhar muito, né? Não tem muito período de respirar e suspirar, né? Porque é o tempo inteiro dando atenção aos pacientes, para manter eles numa situação confortável até conseguir, e vivos, né? Até conseguir vaga no leito de UTI de um hospital de porte que tenha UTI, né? De porte maior. Gostaríamos de agradecer em nome do Hospital São João Batista a iniciativa da empresa Tramontina, que através do seu corpo técnico desenvolveu um respirador que vai ser com certeza utilizado nos casos de emergência de suporte ventilatório nos pacientes graves que entrarem aqui no Hospital São João Batista.
Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Promoção tá na Roda Pneus. 30 anos, 30 prêmios. Tá na hora de aproveitar. Produtos e serviços com descontos e preços especiais. E ainda você concorre a 30 prêmios. Venha conferir a promoção de aniversário da Tá na Roda, o Auto Center de Nova Prata, na Júlio de Castilhos, esquina com a Cônego Pérez. Telefone 3242-1070. Tá na Roda. 30 anos, 30 prêmios para comemorar com você. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Retornando ao vivo, Beto Guidini, e olha as informações que nós recebemos aqui pela live do Facebook, né? Antes de mandar um bom dia para quem está nos acompanhando, o Guilherme Silveira, lá de Lagoa Vermelha, a dona Carmen Corso, a dona Maria de Lourdes Pagnoncelli, a dona Tere Cúnico e a dona Maria Dolores Zilli. Olha só o que o Guilherme falou e a importância da participação do nosso telespectador. Sobre o caso lá de Passo Fundo, Beto, do outdoor do Lula, que foi derrubado pelo movimento aí de apoiadores ao presidente Jair Bolsonaro.
Segundo o Dr. Guilherme, o proprietário do terreno não havia sido comunicado da instalação do outdoor do Lula, tendo sido autorizada a sua retirada pelo proprietário. O exercício do direito à propriedade é uma das garantias constitucionais e a retirada é um exercício regular de direito. Então, o nosso espaço está aberto, ao contrário da televisão normal. Aqui, nós que temos plataformas digitais e serviço de TV a cabo, você pode participar e interagir. E o Dr. Guilherme trouxe, né, a outra face da moeda. Colocar o outdoor sem autorização do proprietário. Quem não gostou foi lá e retirou. Os dois lados, a gente aqui sempre procura trazê-los na medida que a informação chega para nós, Beto. Isso mesmo, Thiago. Bela explicação. Agora vamos falar sobre a previsão do tempo para esta terça-feira. A previsão do tempo será com sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e também durante a noite. A máxima fica entre 25 graus e a mínima foi de 19 graus. E nesse momento fazem 21 graus aqui em Nova Prata. E agora nós vamos falar sobre economia, Thiago. Segundo o portal Olhar Digital, o Mini quer que todos os carros da marca sejam elétricos a partir de 2030. Muitos sabem que a luta de montadores do mundo todo hoje é não apenas produzir EVs, veículos na produção literal, veículos elétricos, mas também parar de fabricar automóveis movidos a combustíveis fósseis o mais rápido possível. E ao que parece, uma fabricante inglesa é a mais ambiciosa em relação ao tema. A Mini anunciou na quarta-feira, no dia 17, a meta de lançar o último modelo com motor a combustão interna em 2025 e ter apenas carros elétricos a partir de 2030. E a notícia foi dada pelo presidente da BMW, a montadora da Mini, como subsidiária, Oliver Zipse, durante a conferência anual da BMW 2021. E falando sobre informações da economia internacional, a moeda digital é uma nova aposta do Banco Central Europeu. Conforme o CNN Business, o dirigente do banco ressaltou que não há pressa nem urgência em adotar uma moeda digital oficial. As informações dão conta aí de que o Banco Central Europeu, através de seu presidente, Jens Weidmann, disse no dia de ontem que a instituição trabalha aí por um euro digitalmente versátil, na implementação de uma moeda que possa seguir aí da forma contida, né, através dos canais digitais. Weidmann ressaltou que não há pressa para a implementação, seria uma criptomoeda digital do Banco Central Europeu e a gente vai caminhando a passos largos para a digitalização da economia. E segundo o portal FDR, o governo federal decreta novas regras para sacar o auxílio emergencial 2021. As novas regras para a concessão do auxílio emergencial são disponibilizadas. Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro assinou medidas provisórias que autorizam a extensão do Corona Voucher 2021. Para ser disponibilizado, o benefício precisa passar por reajuste em seus valores e alterar os critérios de participação. Tem a próxima aí para nós, Beto? A próxima vamos falar sobre agricultura, Thiago. Então vamos lá para a agricultura, que eu estou procurando uma matéria que eu quero Agora fechar são aqui. notícias agrícolas pelo portal Notícias Agrícolas. A cooperativa LAR vai reduzir abates de frangos em 10% para minimizar prejuízos. Uma tentativa de mitigar os prejuízos causados pelos altos custos de produção no setor de aves, a cooperativa LAR Agroindustrial vai diminuir em 10% os abates de frango, conforme explica o presidente da companhia e também do Sindicato das Indústrias e Produtos Avícolas do Estado do Paraná, Irineu da Costa Rodrigues. Ele diz que a medida 945 mil aves, com essa redução, cairia para 850,5 mil aves por dia e outras integradoras do Estado. E outra medida que deve ser adotada por cooperativas integradoras paranaenses é o abate de animais mais leves para que não consumam tanto farelo de soja e milho, principais insumos componentes da ração e que estão em altos patamares de
preço. E falávamos sobre moeda digital, também sobre a questão da agricultura. E agora a gente junta as duas notícias numa só, porque um projeto quer levar internet para o campo para 2.400.000 pessoas. A iniciativa é proposta pelo Ministério da Comunicação, em conjunto com o Ministério da Agricultura, com o objetivo de criar uma área de cobertura com mais de 275 mil quilômetros quadrados de abrangência. Essa parceria entre o MAPA e também fomentado pela Frente Parlamentar da Agropecuária busca aí reunir diversas pastas com financiamentos e recursos a fim de investir no Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações com investimento superior a 720 milhões de reais, desejando levar internet a toda a população rural de norte a sul do Brasil. Torçamos para que isso aconteça o mais rápido possível, Beto. E agora nós vamos para o mercado financeiro, Thiago. E começamos pelo câmbio. O dólar fechou ontem a R$ 5,51. O euro a R$ 6,58. A libra R$ 7,65. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 163, mínimo R$ 150,40. O milho máximo R$ 85 e mínimo R$ 80,50. O arroz máximo R$ 89,25, mínimo R$ 86,20. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 289,50 e mínimo R$ 280,70. Arroba da vaca máximo R$ 279,50 e mínimo R$ 262,30. Lembrando que o mercado financeiro tem um oferecimento especial dos nossos apoiadores. Está na Roda Pneus, 30 anos, 30 prêmios. O Auto Center mais completo da região. Paludo Pneus, rede autorizada, Vipal, Piantara e Viveiro de Mudas, Supermercados Porta, Unimed, Vale das Antas, Adilnet, Telecom e Franco Moda Masculina, que trazem aí as cotações. Ibovespa fechou em baixa de 1,07 na casa dos 114 mil pontos. Dow Jones alta de 0,32 e o Nasdaq alta de 1,23. Nesse momento, os mercados europeus operam todos eles no vermelho. Os números encerrados no Oriente. Nikkei em Tóquio, queda de 0,61 e o chinês Xangai, queda de 0,93. Quais são as notícias internacionais, Beto Guidini? Isso, agora são 8 horas e 49 minutos. Começamos pelo portal Metrópolis. A Índia pode atrasar a entrega de vacina para o Brasil, diz jornal. De acordo com a reportagem do jornal Times da Índia, o país vai atrasar novos envios de vacina Oxford AstraZeneca contra a Covid-19 para o Brasil, Arábia Saudita e Marrocos. Ainda segundo a apuração da agência Reuters, o Instituto Serum, que produz o imunizante, estima o atraso de entrega para encomendas internacionais por causa da alta demanda pela vacina dentro do território indiano, que possui prioridade. E o Instituto Indiano também diz que teve que reelaborar sua logística de produção após um incêndio matar 5 trabalhadores em uma fábrica do Instituto. Isso mesmo, nós temos aí a questão que a Índia é o maior fabricante mundial de vacinas. Um incêndio no Instituto Serum no começo desse ano acabou causando esse comprometimento e ele deu o recado que pode atrasar o envio de imunizantes para o Brasil. E olha aí a notícia, né? A desigualdade é global e os países ricos bloqueiam planos de produção de vacinas em nações em desenvolvimento. Países ricos, incluindo o Reino Unido, estão bloqueando propostas que poderiam ajudar nações em desenvolvimento a aumentar a sua capacidade de fabricação de vacinas, segundo informações da BBC. Vários países pobres pediram ajuda à OMS, mas as nações ricas, como Reino Unido, Estados Unidos e União Europeia, estão rejeitando as disposições do direito internacional que poderiam permitir que isso acontecesse. A informação está contida em textos de negociações e resoluções da OMS sobre o assunto. Beto Guidini, parece que a pandemia ia deixar o ser humano melhor, só que não. Os países ricos continuam bloqueando o acesso dos países pobres a questões de tecnologia e nessa época, né, desenvolvimento de vacina é uma questão humanitária, mas parece que a humanidade é deixada de lado. Todos são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros, diria George Orwell em 1984, no livro A Revolução dos Bichos, e isso sempre é verdade. Os países ricos, sempre que podem, dão uma pisadinha no nosso pescoço.
E o filme também é interessante, né? Exatamente. A Revolução dos Bichos. E seguindo as informações internacionais, agora falando sobre o México. O presidente do México anuncia a redução da idade de acesso à aposentadoria. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou no domingo a redução da idade de acesso a uma pensão universal para idosos, cujo valor aumentará gradativamente até dobrar em 2024. E ele anunciou que as pessoas terão agora direito ao benefício a partir dos 65 anos de idade, 3 anos a menos que os 68 anos previsto pela norma que está em vigor. E agora falando das Olimpíadas do Japão, o público estrangeiro será impedido de ingressar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O comitê organizador diz que os Jogos irão acontecer e o reembolso de mais de 600 mil ingressos vendidos para o público internacional serão feitos aí e também mais de 300 mil ingressos que eram para as Paralimpíadas serão reembolsados a todos os estrangeiros que gostariam de visitar as Olimpíadas, que estarão abertas apenas para o público japonês. E agora falando sobre as atualidades, Tiago. Segundo o portal Diário Popular, o governo federal lança o programa Águas Brasileiras. O governo federal lançou ontem, segunda-feira, o programa Águas Brasileiras, voltado para a revitalização de bacias hidrográficas. Foram selecionados 26 projetos de revitalização de bacias hidrográficas que contemplam mais de 250 municípios de 10 estados. Entre as ações está o plantio de 10 milhões de mudas ao longo das bacias dos rios São Francisco, Paraíba, Tocantins e Taquari. As ações são coordenadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR. Desculpe, Beto. As informações é que eu me empolguei com essa notícia, né? Já imaginou um feriadão de 10 dias? Seria interessante se fosse para poder viver direito, né? Também exatamente, essa, né? Mas no Rio de Janeiro a proposta que vai à votação na Assembleia Legislativa é um feriadão de 10 dias. A proposta é que todos os feriados do ano sejam antecipados e condicionados na próxima semana até o domingo de Páscoa, de forma que o carioca possa ficar em casa e evitar a disseminação do vírus lá no estado do Rio de Janeiro. E segundo a informação do Consumidor Moderno, a Senacom e a ANPD assinam um acordo de cooperação técnica. Na segunda-feira, dia 22, a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, assinaram um acordo de cooperação técnica que prevê, entre outras coisas, a uniformização de atendimentos, aperfeiçoamento da Lei Geral de Proteção de Dados, além de ações. E diz que é um dia especial que vem com um marco no Brasil, a colaboração da ANPD e a Senacom com prol do titular de dados. O importante é dizer que estamos querendo travar o uso de dados no Brasil e o que queremos é que tudo seja feito de forma respeitosa, afirmou Valdemar Gonçalves Ortunho Júnior, presidente da ANPD. E informação aí em Natal, olha o que aconteceu. Bandidos armados invadiram um posto de saúde e roubaram vacinas contra a Covid-19. Isso ocorreu na tarde de ontem na Vila da Ponta Negra, zona sul de Natal. O caso foi confirmado pela Guarda Municipal. 2 ampolas com um total de 20 doses foram levadas. 2 homens suspeitos do crime foram detidos pela Polícia Militar na tarde de ontem também no bairro da Ponta Negra, mas não estavam com as vacinas. A polícia ainda procura por pelo menos mais um suspeito. Pronto, já não tinha mais o que roubar, agora vão roubar a vacina, Beto. Agora tem mais uma história sobre vacinas aqui. Segundo o portal N+, um lote de vacinas contra a Covid-19 é anunciado por R$5.000 em site de vendas em Florianópolis. A corrida pela imunização contra a Covid-19 chegou a sites de compra e venda pela internet. Um suposto lote de 40 doses da vacina Coronavac foi anunciada por R$5.000 em uma publicação feita na noite de domingo. O local da venda seria no bairro Campeche, em Florianópolis, Tiago. Muito bem, Beto. E antes da gente encerrar aqui, um abraço para Karina Lorenzetti Dalsasso, que nos acompanha diretamente de Flores da Cunha. Eu vou indo para o Estúdio 2, o vereador Gilmar Perusso, presidente da Câmara, já está aqui para conversar conosco. Tu tem mais alguma informação, Beto? Tinha mais umas aqui que foi bem interessante, já que aconteceu pelo portal Metrópolis. O Teatro Amazonas foi iluminado em homenagem ao dia do Síndrome de Down. No sábado, as equipes da Secretaria Executiva da Pessoa de Deficiência do SEJUST
entregaram lacinhos das cores da campanha e panfletos informativos aos transeuntes do Largo de São Sebastião. O objetivo da ação era promover a conscientização sobre a importância da inclusão das pessoas com Down na sociedade, além de trazer a discussão do tema e combater preconceitos. E a secretária também, a secretária Mirtes Salles, titular da FEJUS, destacou a importância de celebrar anualmente datas como o Dia Internacional da Síndrome de Down, que aconteceu em Manaus. Agora são 8 horas e 57 minutos. No decorrer da semana, tivemos muitas informações sobre a Covid em nosso município. E durante o final de semana, tivemos também a continuação da campanha de vacinação que imunizou todos os idosos de 73 anos ou mais do nosso município. E hoje, o presidente do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, Dr. Guilherme Savaris Schossler, explica sobre estas informações. Olá a todos. Então estamos aqui mais uma vez para trazer atualidades e falar sobre os assuntos envolvendo a nossa pandemia da Covid-19. Então eu queria colocar para vocês rapidamente sobre a vacinação, que ela está ocorrendo de forma rápida em Nova Prata, como desde o início. Então sexta-feira recebemos vacinas e já vacinamos essa população já no sábado, chegando até os 73 anos. Tá? Então, somando toda a população vacinada em Nova Prata, dos idosos, claro, acima de 90 anos, até a população de 73 anos, já são 1.475 pessoas vacinadas. Em resumo, são uma boa parcela da população idosa e está refletindo já nos índices de internação no hospital, que tem caído vertiginosamente para essa faixa etária, o que é muito bom. Mas a gente ainda recomenda que essas pessoas se cuidem, porque ainda existem as questões das variantes, que a gente não sabe muito bem o comportamento das vacinas em relação a essas pessoas. Portanto, essas pessoas devem seguir se cuidando ainda. Tá? Vamos esperar a maior parcela da população vacinada para poder criar uma sensação de maior liberdade. O Estado anunciou agora vacinação de 69 anos. Aí complica para nós isso. Por quê? Porque ele anunciou que vai mandar as vacinas amanhã, que não chegou ainda nem no estado. Consequentemente, a gente vai receber amanhã ou quarta-feira, a gente vai conseguir vacinar quinta ou sexta. E aí ele já anuncia que já iniciou a vacinação. Aí todo mundo está ligando, cobrando. Então, assim, a gente vai receber as vacinas, a gente vai, só no momento que for buscar, eles informam a quantidade. Nesse momento, a gente vai saber quantas doses vieram. A gente acessa o nosso sistema, a gente tem os dados aproximados da quantidade de idosos pertinente àquelas faixas etárias, e a gente vai liberar a vacinação para que não falte vacinas para nenhuma faixa etária. É ruim a gente liberar, vamos vacinar até os 69 anos, quando vê, chega na metade e acabou a vacina. Aí tem gente de 69 vacinado e pacientes de 73 não vacinados. É isso que não pode acontecer. Então a gente vai ir descendo, 72, 71, se der para ir até os 69, vamos ir. Sábado a gente usou praticamente todas as vacinas, foi calculado e deu bem certinho. Era para até 73 anos, não tinha como descer. Se nós tivesse anunciado 72, ia faltar vacina. Então é esse o critério que a gente vai seguindo, quero que todo mundo fique tranquilo. Todas as vacinas que chegam para Nova Prata, elas são aplicadas para aquele fim que ela vem. A gente não direciona nenhuma dosagem de vacina para outros grupos que não sejam os recomendados, tá bom? Com relação à situação dos casos novos, então, houve uma queda bem significativa na última semana, de mais de 100 casos, relacionado ao somatório da semana anterior. Isso nos coloca numa pontinha de esperança de começar a ver esse reflexo lá no hospital. Esse reflexo no número de internações hospitalares já vem acontecendo. A gente já teve uma queda no número de pacientes internados. Porém, de pacientes graves no pronto atendimento, em estado de ventilação mecânica e UTI, não houve queda nenhuma ainda. Tá? A gente está com 7 pacientes entubados. Ontem, de sexta para sábado, já foram entubados mais 2. A gente transferiu 3 pacientes semana passada, 1 pelo SUS e 2 pela Unimed. E
esse outro paciente, já entrou mais 2 pacientes em ventilação mecânica. A gente chegou a ter 8 semana passada, agora tem 7. Então a situação ainda é bem delicada. Por isso que a gente tem que seguir os cuidados enquanto a gente tiver essa situação de lotação máxima da nossa emergência, que a gente criou uma unidade de cuidados intensivos para poder manter os pacientes ali. Uma coisa feita pelo próprio hospital, para poder dar um atendimento a esses pacientes. Posteriormente, a gente precisa drená-los para as UTIs, e a gente não está conseguindo, e não é da vontade do hospital manter esses pacientes ali, caso haja leitos de UTI. Então, havendo leitos, serão transferidos. Final de semana também foi marcado pela volta da cogestão dos municípios, foi autorizada, bem, um juiz foi lá e derrubou, aí o Estado cassou essa liminar. E isso fez com que os municípios pudessem novamente se reunir individualmente com seus comitês de crise e estabelecer as medidas necessárias para cada município. Então, Nova Prata adotou a bandeira vermelha, com alguns critérios da preta e alguns critérios da vermelha, com o objetivo de voltar às atividades econômicas do comércio e tudo mais, o que vai gerar uma maior tranquilidade para os comerciantes, donos de restaurantes e tudo mais. Com relação às escolas, tem uma liminar judicial novamente proibindo as escolas. Então, a gente não pode liberar enquanto tiver essa liminar judicial. A gente espera que o Estado casse isso essa semana, para que semana que vem, mais tardar, ou antes, enfim, conseguimos voltar às escolas, às atividades educativas, ao menos até uma determinada série, para que as pessoas possam ter aonde deixar também suas crianças e elas aprenderem, evoluírem e crescerem no aprendizado, que eu acho que ano passado já ficou muito prejudicado. Não tem quem diga que foi igual a uma aula presencial, porque não é. Até uma pessoa adulta, se assistir uma aula num computador, é uma situação, mas quando é criança, os pais sabem, para manter uma criança 1 hora na frente do computador, a dificuldade que é. Então, com relação ao decreto, o prefeito já oficializou, publicou. Agora a gente está aí também, juntamente com o município, para tirar dúvidas de situações que vão acontecer. A fiscalização, a vigilância também vai dar apoio para que se coloque em prática as atividades, aquilo que foi combinado no decreto. A gente pede que toda a sociedade de Nova Prata, em resumo, siga se cuidando, para que a gente siga reduzindo esses números, consiga aliviar essa situação na emergência do hospital, consequentemente, vacinar o maior número de pessoas que a gente puder o mais rápido possível, para que a gente tenha uma queda nessas internações. O que nos preocupa é que os pacientes que estão entubados em ventilação mecânica no hospital atualmente são pessoas a partir dos 40 anos. A gente teve 29 anos em ventilação mecânica, 40, 41, 44, 46. Tem pessoas de 50 e poucos anos, pessoas de 60 e poucos anos. Tá? Então essas pessoas todas são pessoas jovens que teriam um futuro bem diferente do que está tendo agora. Se eles sobreviverem ao Covid, que a mortalidade é 70% desses pacientes, eles vão ficar com muitas sequelas e a recuperação vai ser muito longa. Então, aquelas pessoas mais novas que estão achando ainda que não vão pegar, que ainda não vai acontecer nada, não é verdade. Tá? A doença mudou de perfil, mudou de paradigma e as pessoas que estão sendo contaminadas estão num perfil diferente dessa vez. E numa doença de uma forma bem mais agressiva e com evolução muito mais rápida também. Então, vamos manter o foco e vamos, se Deus quiser, reduzir ainda mais essa semana o número de casos para que haja esse reflexo nas internações. Novamente, as aglomerações familiares, as festinhas clandestinas são realmente o maior causador da Covid-19, da disseminação entre as famílias e entre as pessoas que não mereciam ser contaminadas, porque a doença é trazida para dentro de suas casas. Uma ótima semana a todos. A gente espera que seja uma semana de notícias boas, que ninguém mais aguenta ficar ouvindo tanta coisa ruim, tá? A gente também está cansado de ficar falando sobre isso, mas a gente nota que cada vez que a gente fala, informa, algumas pessoas escutam, algumas pessoas aderem e a gente vai conseguindo manter a situação numa condição melhor. Um grande abraço.
Estúdio 2, na manhã de hoje, recebemos o presidente da Câmara de Vereadores de Nova Prata, o vereador Gilmar Perusso, que vem falar com nós sobre as leis e os decretos no distanciamento controlado nesse ano de 2021 e como o Poder Legislativo local está atuando para auxiliar no combate à pandemia. Bom dia, vereador Gilmar Perusso, é uma honra estar na sua presença pela primeira vez no nosso programa aqui na parte da manhã, na Conecta Mais. Agradecemos imensamente a sua presença. Bom dia, Thiago, bom dia a quem nos assiste. Eu que agradeço, fiquei lisonjeado com a tua ligação e com o teu convite, estamos à disposição. Vereador, primeiramente, todo mundo lhe conhece, já são muitos anos de legislatura aí à frente da Câmara de Vereadores, seja como vereador, agora como presidente da casa, mas é a sua primeira vez aqui, uma rápida apresentação para quem não lhe conhece, afinal, nós transmitimos para toda a região e pelo sistema do Canal 8, atingimos aí fronteiras além dos limites do Vale do Rio das Antas, então queria que o senhor se apresentasse. Bem, na verdade, eu estou agora no 7º mandato de vereador, de forma consecutiva, né? O que para mim é uma honra, porque afinal de contas é o reconhecimento de um trabalho, né? E pela 6ª vez conduzido pelo voto dos colegas vereadores, todas as vezes através do voto legítimo dos vereadores, para conduzir o Legislativo de Nova Prata. Eu, obviamente, além de vereador, sou formado em Direito pela Universidade Federal de Pelotas e também em História e Geografia. Fui professor por 7 anos aqui no nosso Instituto Tiradentes e também no Colégio Aparecido, que para mim é um orgulho de ter participado. Estudei também na escola André Carbonera até a 4ª série e depois fiz no Aparecida a conclusão aí, então, do 2º grau, né? Sim, antigamente o científico. Isso. E depois, então, fui, trabalhava aqui no Pastifício Caxiense, no Moinho, carregando saco aí, né? Mas o senhor não fazia festa no Moinho, não é que nem a juventude de hoje. Não. Depois que o Moinho queimou aqui, nós fomos para Canoas, mas para continuar trabalhando lá na indústria, né? E a partir daí, então, surgiu a possibilidade de fazer vestibular. Então, como eu era de família também, meu pai operário, minha mãe do lar, eu acabei tendo o apoio de um vizinho meu, compadre meu, chamado Carlos Todeschini, que por sinal foi 2 vezes vereador em Porto Alegre, me levou para Pelotas e eu passei a residir na casa de estudante. Perfeito. Lá. Que era gratuita, e almoçar e jantar no restaurante universitário, no RU, né? Sim, famoso RU. E aí, como eu não tinha condições, Thiago, de fazer um pré-vestibular, e a faculdade de Direito era muito concorrida, era 20 candidatos por vaga, eu me inscrevi no curso de Meteorologia. Sim, era 1 por 1. Previsão do tempo. Para poder entrar na universidade, né? Sim. Conheci lá o Cleo Kuhn. Famoso da Rádio Gaúcha. Famoso Cleo Kuhn, né? E comecei a cursar. Mas como eu falei aqui num outro programa, no Hora Bolas, a faculdade de Meteorologia, Thiago, para mim era grego. Só tinha estatística e cálculo, eu não entendia nada. E eu tinha um professor que, senhor de idade, que era dono de um curso pré-vestibular, o mais famoso de Pelotas. Vinha pessoal de todo o país. E um dia eu disse para ele que eu não queria fazer meteorologia
como eu não tinha condições de fazer um pré-vestibular, ia voltar para Nova Prata. Não ia ficar. Sim. E então ele me convidou um dia, eu já contei essa história, mas muitos não ouviram, né, Fabiano, que está aqui junto com a gente. Ele me pediu se eu trabalhava, eu disse que não, em função do estudo. Ele me chamou para cortar um pátio de grama na mansão da casa dele. O famoso vem aqui carpir um lote. Vem aqui carpir um lote. E eu fui. Pensa que o pátio da casa do homem era uns 3 campos de futebol. Não dava conta do recado. Fui lá chamaram. no sábado, no verão, cortei a grama toda do campo e ele quis me pagar e eu não quis. Não aceitei receber. Ele era meu professor, né? E a partir disso, ele pediu se eu queria trabalhar lá na sede do curso pré-vestibular do qual ele era dono. Eu disse que sim, e ele me colocou lá, Tiago, para varrer as salas e arrumar as cadeiras, Sim. antes das aulas. E depois tinha toda a aula para fazer. Fiz isso uma semana e tal, ele me chamou e disse, agora você está aqui o material, participa das aulas. Aí eu disse, mas eu não tenho dinheiro para pagar, professor. Não, mas você, em troca do teu trabalho. Passou mais uma semana, ele me chamou de novo. Agora você só assiste às aulas sem precisar ficar varrendo as salas e arrumando as classes. E também não precisa pagar. Na verdade, ele estava me testando. Sim. E viu que eu precisava estudar e confiou em mim. E graças também a esse episódio, porque eu não tinha condições de ficar lá, condições financeiras, eu fiz o pré-vestibular para Direito, fui um dos primeiros colocados, fiz vestibular para Estudos Sociais, fui o primeiro colocado na faculdade do vestibular da Universidade Federal de Pelotas. Me formei nas 2 faculdades, voltei para Nova Prata, fui trabalhar com um colega aqui, Avelino Beltrame, até me estabelecer sozinho, e fui dar aula no Tiradentes, na Aparecida, e depois, em 1996, fui pela primeira vez candidato a vereador em Nova Prata, sendo mais votado na primeira eleição, mais votado na segunda, na terceira, na quarta. Todas elas eu fui o vereador mais votado. Veio batendo um recorde atrás do outro. Eu me lembro dessa eleição de 1996. Na época eu estudava na 4ª série do Colégio 11 de Agosto. Foi a eleição que, se eu não me engano, foi o primeiro mandato do Mário e do Alceu. Certo. Né? Certo. E eu me lembro que desde aquela época acho que já tinha a Kombi com a música do jingle mais famoso de Nova Prata, né? Que todo mundo sempre lembra. Quando fala o nome Gilmar Perusso, sempre vem o verso na sequência. Exato. Mas, presidente Gilmar, a história ela é boa, ela é gratificante. E ela é longa e nós poderíamos ficar aqui a manhã inteira, Tiago. E poderia falar bastante a respeito disso. Mas a tua vinda aqui hoje é específico para a gente discutir uma questão que impacta diretamente na vida de todo mundo que está aí do lado de fora, principalmente dos comerciantes e dos varejistas que passaram praticamente todo o mês de março com suas portas fechadas. Nós tivemos a retomada da cogestão no dia de ontem. No último domingo, eu sei que o senhor esteve trabalhando intensamente junto ao Poder Executivo para a elaboração do novo decreto. Quais são as novidades que tu pode nos contar a respeito dessas novas leis que vêm estabelecer as regras do distanciamento controlado para o comércio local? Bom, então, na verdade, infelizmente, em função dessa pandemia, né, que assola o país e o mundo, e Nova Prata não é diferente, nós temos esse terrível vírus aí que, infelizmente, já levou muitas vidas e também faz com que a grande maioria dos hospitais estejam lotados. Primeiramente, eu quero dizer e deixar muito claro aqui
que nós temos um compromisso prioritário com a questão da saúde das pessoas. Eu tenho feito um trabalho muito forte, muito continuado na questão da saúde. No mandato anterior, nós aportamos aí por recursos federais para o município de Nova Prata aproximadamente 2 milhões de reais através de um trabalho que eu fiz junto ao deputado federal Giovanni Feltz. Grande parte desse recurso foi destinado para o nosso Hospital São João Batista. Eu fui autor da lei que criou as emendas impositivas em Nova Prata. Foi a primeira lei no estado do Rio Grande do Sul. Através dessa lei, em torno de 50 entidades do nosso município recebem recursos. Sendo que, nesta lei, eu destinei lá num artigo que 50% do valor deve ser destinado obrigatoriamente para ações na área da saúde. Então, qual é o valor? Esse valor é sempre 1,2% do orçamento do município do ano anterior. Esse ano, para ter uma ideia, na semana passada, em função dessa lei, pela destinação dos recursos dos parlamentares do Legislativo, semana passada o município entregou para o nosso hospital R$500 mil, que é fruto dessa lei. Também fui comunicado no final de semana que fui atendido num pedido de mais R$100 mil do deputado Carlos Burgo, que está sendo destinado para o hospital. Falei antes de vir para cá com o administrador, o Marcos, que estou indo fazer uma visita depois. Também num recurso que eu destinei, chegaram 6 cadeiras especiais para banho nos pacientes. Né? E também autorizamos na Câmara, por iniciativa do Executivo Municipal, do prefeito, a cessão de uma ambulância nova praticamente, que está sendo utilizada pelo hospital para o transporte dos pacientes Covid. Infelizmente a ambulância não para, devido ao grande número de incidências, né? Perfeito. Dito isso, e dito que a saúde é prioridade, sim, eu quero dizer que nós não podemos mais ver as pessoas com as suas portas, os seus comércios, os seus estabelecimentos fechados. É injusto um regulamento que numa mesma rua você vê alguns comércios de portas abertas e a outra porta do lado fechada. Então, nesse sentido, na semana passada, nós sabíamos que o governador do estado iria fazer um decreto. Mas também eu tinha a informação de que provavelmente haveriam reações contra a liberação dos estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço e etc. Diante disso, eu, reunido com os vereadores aí que estavam numa reunião junto comigo, que inclusive me conduziram à presidência da Câmara, e eu preciso dizer que eu sou vereador, que eu sou presidente dos 11 vereadores, mas não posso esquecer que os vereadores que votaram em mim, que foram a maioria, foram o vereador Agenor Minosso, o Idacir Pegoraro, Claudimiro Koproski, o Marcelo Barato e o Cláudio Dilda. E assim, eu elaborei uma lei que autoriza o funcionamento do comércio em geral.
Nós passamos, sim, juntamente com o prefeito municipal, muito preocupado com a situação, o prefeito Alcione Grassutin, com o chefe de gabinete, o Duade, com o presidente do Comitê de Combate ao Covid, muito empenhado, o Dr. Guilherme, e também com o jurídico da prefeitura. Passamos das 17h30, domingo, até as 22 horas, elaborando o decreto do município. Ali ficaram estabelecidas normas, né? E essa lei, que é de minha autoria, que nós colocamos na pauta ontem, e que foi aprovada por todos os vereadores, aos quais eu agradeço, existem algumas definições muito claras. Por exemplo, nesta lei que eu apresentei com o apoio dos demais, não há diferença entre comércio essencial e não essencial. Todo comércio é considerado essencial, o que já havia sido contemplado pelo decreto. Porém, nós tínhamos que o comércio só poderia funcionar de segunda a sexta-feira até às 20 horas. Sim. Nós estendemos o horário até às 22 horas e também aos sábados até às 18 horas. Nós também achamos, e eu entendo que não é restringindo o horário que você vai resolver o problema, até porque mais pessoas vão se concentrar no mesmo naquele horário. horário para buscar aquele serviço, Certo? aquele produto. Exato. Esta lei também estabelece o funcionamento de bares, restaurantes e lancherias, recepcionada pelo decreto municipal. Porém, nós tínhamos no decreto estadual que restaurantes, lancherias só poderiam funcionar de segunda a sexta-feira até às 18 horas. Isso praticamente inviabiliza o estabelecimento. Sim. Quem é que vai jantar num restaurante às 5 horas da tarde? Então, nós estendemos, de novo, recepcionado junto com o decreto municipal, esta lei também estende o funcionamento até às 22 horas e torna claro e específico que o atendimento também pode ocorrer aos finais de semana. Me parece que o restaurante, se não abrir no sábado e no domingo, é onde está uma das maiores parcelas de faturamento desse tipo de estabelecimento. Perde o sentido. Então, nós não podemos também, e nunca se pode perder de vista a prioridade que é a saúde. Sim. Mas nós não podemos matar a economia, porque daí também não vai entrar dinheiro para destinar para a própria saúde. Sim. Né? É uma ciranda bastante complicada que o vírus nos impõe. É muito complexo. Agora, imagina que o comércio, o pequeno estabelecimento, no meu entender, e eu não tenho nenhuma dúvida disso, eu tenho convicção disso, tem todas as condições de cumprir com os protocolos de combate ao Covid. Sim. E essa lei exige isso. Por exemplo, uso de álcool em gel na entrada, na saída e no interior dos estabelecimentos, higienização de todas as peças que são tocadas lá no interior do estabelecimento, o distanciamento social, o uso, obviamente, de máscara, né? E ali tem uma série de requisitos, até em relação às filas fora das lojas e dos restaurantes. Então, quer dizer, essa não é uma compreensão só minha. No comitê que faz parte o prefeito
e o doutor Guilherme, e faz parte o SAMU, secretários do município, secretário da saúde. São diversas áreas para chegar no entendimento. Esse comitê tem a compreensão, e eu gosto muito de ouvir os médicos. Sim. Que de fato o grande problema não está ali em quem está trabalhando. Sim. Né? Está em quem procura o serviço médico. Agora, aqui também a gente estabelece regras para o funcionamento das academias. E esta lei que foi aprovada ontem de noite, da qual eu fui o autor, ela se restringe apenas ao comércio em geral. Sim. E a prestadores de serviço. Sim. O decreto do município, ele entra em outras áreas. Por exemplo, questão da educação. Sim. Aliás, a educação infantil e as demais áreas da educação estão com o funcionamento suspenso em função de uma liminar de uma juíza de Porto Alegre. Sim. Tá? Então, está suspenso em função de uma liminar. Aliás, a gente tem esse fenômeno aparecendo que uma vez a sociedade não discutia isso, né, vereador? Mas a gente tem a emissão a promulgação de decretos e de leis instituídas pelo Poder Executivo ou pelo próprio aprovadas pelo Legislativo, que depois acabam sendo questionadas a nível do judiciário e muitas vezes a eficácia dessas leis acaba sendo restringida por decisões liminares, muitas vezes monocráticas. Nesse último final de semana, uma polêmica tomou conta do sábado de manhã até o domingo de tarde por conta de uma liminar da 10ª Vara da Fazenda Pública lá em Porto Alegre, que restringia a retomada da cogestão, e esse fenômeno começa a aparecer. Como é que o senhor enxerga isso? Olha só, eu vou te responder isso, mas eu vou te dizer que essa norma do Executivo Municipal, Sim. ela trata também, só para concluir o raciocínio anterior, ela trata da questão dos velórios, Sim. De quem faleceu em decorrência do Covid ou não. Ela trata da questão de missas, de cultos, da educação. Ela trata de várias outras áreas. Sim. A nossa lei ela é focada na questão do comércio e prestação de serviço. Essa que foi aprovada na Câmara ontem. Essa que nós aprovamos ontem, que é a lei que eu apresentei, mas que ela se limita a esse setor da economia. Sim. Né? Os demais setores, todos foram objetos de debate, de análise do Executivo, do Comitê de enfrentamento ao Covid, né? E que daí o decreto, para ter uma ideia, tem 65 páginas. Sim. Né? Então, com relação à questão da judicialização, Sim. do judiciário, né? Primeiro eu quero dizer que por que eu apresentei essa lei? Porque eu tenho convicção que nós temos legitimidade para fazer isso. Em função do quê? Em função do que o Supremo Tribunal Federal delegou também aos municípios a competência para legislar em assuntos de interesse local, o que também está contemplado pela Constituição Federal. Perfeito. Certo? Muito bem. Essa liminar do juiz Eugênio Couto Terra, que suspendeu o decreto do Estado na sexta-feira, que depois essa liminar foi derrubada pelo desembargador Marco Aurélio Reis. Quando o desembargador derruba a liminar, ele coloca no despacho o seguinte: por outro lado, tem-se que o sistema de gestão compartilhada, Estado-município, ou seja, entre o Estado-membro e os municípios, não encerra em si qualquer ilegalidade. Né? Então, quer dizer,
eu vou falar aqui o resumo de tudo. Sim. Decreto não é lei. Perfeito. Pela hierarquia das leis, a lei tem mais poder, Peso. tem mais força do que um decreto. Então, é com base nisso que eu me pautei para apresentar esta lei e quero deixar registrado aqui Sim. que conversei sobre isso com o prefeito municipal, com o Dr. Rodolfo, que é do jurídico do município, Sim. para que nós, para que eu apresentasse essa lei e que ela estivesse compatível, que ela estivesse de acordo com o entendimento do prefeito, do executivo, do jurídico, do comitê de combate ao Covid, né, para que a gente possa, numa eventualidade, né, da justiça novamente intervir na questão dos decretos, Sim. nós vamos brigar por essa lei. Ou seja, a gente saiu daquela figura do decreto e houve uma discussão também na Casa Legislativa, em comunhão com o Poder Executivo, com toda a Procuradoria Municipal, para que desse a força e o resguardo para o comércio funcionar baseado na própria legislação, com o aval do que já disse o STF, reconhecendo a competência municipal. Ou seja, eventual questionamento, e a gente tem que posicionar, não é o judiciário quem questiona, o judiciário tem que se posicionar quando alguém o questiona sobre isso. Existe uma lei para proteger que o comércio em Nova Prata possa funcionar de acordo com aquilo que está estabelecido. É mais ou menos isso, vereador? A tua colocação, Tiago, está perfeita, irretocável, né? É exatamente esse o sentido da lei. Nós, a partir da lei, e não de um decreto que é mais vulnerável, né, protegermos os nossos comerciantes e os nossos prestadores de serviço. E eu quero também dizer aqui, né, que todo esse caminho foi acompanhado de perto pelos comerciantes, Sim. pelos prestadores de serviço. Eu participei, inclusive, junto com eles, de uma manifestação silenciosa, respeitosa, mantendo os protocolos que foi feito em frente à Prefeitura Municipal. Depois agendei, a pedido deles mesmo, uma audiência com o Prefeito Municipal, e essa construção toda, passo a passo, teve o acompanhamento, né, dos comerciantes como um todo, das lideranças do comércio, né, e eu destaquei ontem de noite a importância de todos eles estar juntos nessa causa, né, que eu abracei por convicção, Sim. por entender que eles precisam, eles não querem favores. Querem também poder trabalhar. Eles querem o direito ao trabalho, né? Eles precisam colocar o pão de cada dia na mesa das suas famílias. É uma questão, inclusive, de sobrevivência dos seus estabelecimentos e dos seus familiares e daqueles também que estão empregados naquele ramo de atividades. Então, eu destaco a participação dos comerciantes, né, que estiveram juntos nessa batalha, que eu digo que ela ainda pode ter outros capítulos, né? Sim. Não se encerra aqui. Ontem enalteci também a comerciante ali que se empenhou muito, que foi uma incentivadora, a quem eu mando um abraço, a Helena Dallagnol, mas na pessoa dela eu estendo a todos os demais, né? Se eu for referir aqui os demais, eu posso incorrer em erro, até porque são dezenas, né, de comerciantes, alguns com quem a gente não teve contato, mas deixando bem claro aqui que nós temos que combater, Tiago, aonde que nós entendemos que está o foco do problema. Nós estamos ainda assistindo que
existem aglomerações, Sim. existem reuniões escondidas, existem festas clandestinas, existem as desobediências dos protocolos, né? Então, não dá para negar o que está aí. Agora, eu entendo que não é punindo aqueles que não, na minha avaliação, não são os responsáveis pela proliferação, pela propagação do vírus, tenham aí os seus direitos ao trabalho, né, proibidos. Então, nós temos que ser, sim, veementes, né, contra aqueles que desrespeitam as normas, desrespeitam as regras. Esse, sim, eu entendo que as forças de fiscalização devem agir. E, vereador Gilmar, indo para o nosso finalzinho aqui, que nós já estamos encerrando por conta da grade de programação, nós temos aqui algumas saudações para o senhor. A Toda Linda, que é um comércio aí, varejista, ela manda os parabéns pela iniciativa. O Rafael Pascoaloto, que é vereador em Bento Gonçalves, também lhe manda uma saudação. E a Lorena Volpe Corso também está lhe mandando um abraço aí, parabéns pela iniciativa. Vereador, para a gente encerrar... Agora o comércio de Nova Prata, os prestadores de serviços sabem que tem uma lei ao seu favor para lhe guarnecer no desenvolvimento das suas atividades. Gostaria das suas considerações finais para a gente fazer o fechamento. Então eu reitero aqui que, mais uma vez, eu me coloco à disposição. É uma luta que nós estamos juntos. Nós temos várias outras demandas que a gente vem procurando atender, mas especificamente falando desta, eu estou saindo daqui agora, estou indo lá para o hospital, nós temos mais umas demandas para encaminhar lá. O Executivo está elaborando um projeto de lei que vai repassar R$12 mil por dia, para manter as unidades especiais de atendimento. Importantíssimo nessa importantíssimos, que são aquelas unidades onde ocorre que o paciente é entubado, né, para se manter vivo e em recuperação. Então, nós estamos indo lá tratar disso, né? O prefeito Alcione tem feito aquilo que é possível, que está ao alcance dentro disso. E deixar aí o meu abraço a todos, né, os munícipes, dizer que não tem tempo feio. Nós não podemos correr da raia, não podemos ter medo de nada, não podemos se afrouxar, não nascemos de susto, né, Tiago? Exatamente. Então a gente está aí, eu gosto de enfrentar as peleias que se apresentam e aqueles que entenderem que devam me procurar frente a qualquer situação que esteja ao meu alcance, nós estamos à disposição. E quero vir falar aqui um dia sobre um grande projeto que eu tenho aí em andamento, que trata da adoção e revitalização dos espaços públicos de Nova Prata. Meu abraço a todos que nos ouvem, aos comerciantes, prestadores de serviços, a todos os trabalhadores de uma forma em geral. Vamos cuidar da saúde e vamos cuidar do nosso trabalho. Um abraço a todos e a ti, Tiago, cumprimentos pelo teu programa e especialmente pelas colocações sempre inteligentes e ponderadas que eu sei que tu faz. Muito obrigado, vereador Gilmar. O espaço está aberto, assim para o senhor como para todos os componentes do Poder Legislativo aqui de Nova Prata e de toda a região. O Conecta News busca de uma forma clara e expressa trazer informação diretamente da onde ela é feita. Agora a gente vai encerrando. Beto Guidini, do Estúdio 1, maiores informações. Eu retorno amanhã no Conecta News às 8 horas. Um bom dia e uma boa terça-feira a todos vocês. Obrigado, Thiago, pelas suas informações. E a previsão do tempo para esta terça-feira é de sol com algumas nuvens aqui em Nova Prata. Chove rápido durante o dia e também durante a noite. A máxima poderá chegar aos 25 graus. Nesse momento já fazem 24 graus aqui em Nova Prata. E uma informação aqui. Segundo o portal Correio do Povo, cresce a pressão no Congresso para o auxílio emergencial de R$ 600. Cresce a pressão no Congresso Nacional para elevar para R$ 600 a nova rodada do auxílio emergencial.
benefício dado a milhões de brasileiros que ficaram sem verbas em função da pandemia do Covid-19. De acordo com a medida provisória ditada pelo presidente Jair Bolsonaro, o valor é de R$ 375, mas parlamentares tentam elevar o valor apresentando emendas no texto. E o texto de Nelton, por exemplo, restabelece o valor de R$ 600 e recria o benefício até o fim da pandemia de Covid-19 no país. E o vice-líder do Podemos da Câmara criticou o atual auxílio, que considera pouco se considerada a aceleração da inflação no país. E o Conecta News volta amanhã, quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá.